funciona, depois de uma explicação mais aprofundada. Bem, bom dia a todos. Pronto, eu ia me apresentar, mas já fui apresentado. Muito obrigado. Portanto, Reverse Engineering. Reverse Engineering, de modo mais geral, tem a ver com descobrirmos o que é que se passa com uma determinada tecnologia, um sistema, um programa, um protocolo, um dispositivo, etc., através da análise das suas componentes mais intrínsecas e como é que funciona o seu modo de operação. Portanto, temos que, de certa forma, extrair os componentes que existem dentro desse sistema e tentar perceber como é que eles funcionam entre si. Portanto, basicamente, estamos a extrair conhecimento sobre qualquer invenção de engenharia. Um bocadinho de história. Reverse Engineering, este conceito começou a surgir quando empresas, etc., começaram a copiar invenções de outros, da concorrência. E também foi utilizado na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Temos o exemplo, por exemplo, do Jerry Can, que é um instrumento bastante simples e bastante útil, que os britânicos e o pessoal dos Estados Unidos reparou que os alemães tinham uma Jerry Can, que era tinha um design excelente, e copiaram essa invenção. E depois achei que era uma bazuca, que foi ao contrário, os alemães é que encontraram uma bazuca e melhoraram. Pronto, mas foi tudo através da análise dos componentes de cada invenção. Portanto, e o Reverse Engineering também pode ser, digamos, um mindset. Também pode ser, por exemplo, todos viram Matrix, não é? Se isto for tudo uma obra de Deus, de engenharia, se isto for tudo uma realidade virtual, também podemos, portanto, associar à física, à ciência, à biologia, todas as áreas do saber, um pouco de Reverse Engineering. Por exemplo, tem um pessoal de biologia que eu conheço que eu falei de Reverse Engineering e eles... nós também associamos um bocado isso àquilo que nós fazemos, que é descobrir como é que o corpo humano funciona, etc. Nós aqui estamos mais focados em obras de engenharia. Portanto, e mais entrando no domínio do binary, portanto, programas executáveis, Reverse Engineering é basicamente o processo de nós termos esse conhecimento de software que já está compilado, nos mais diversos formatos, e de modo a que nós consigamos perceber como é que foi implementado originalmente, sem termos acesso ao código-fonte. Portanto, existem vários motivos para aprender e realizar este tipo de coisas, entre os quais nós queremos, por exemplo, e muita gente já utilizou software craqueado, provavelmente com malware lá pelo meio e sem saber, mas pronto. O cracking de software e hardware é um grande motivo para realizar Reverse Engineering. Também a análise de malware, desde executáveis que estão depois ligados a botnets, relacionados com spyware ou ransomware. Podemos também utilizar Reverse Engineering para descobrir falhas em software que já está compilado. Podemos criar documentação nova sobre protocolos legacy ou interpretar protocolos que nós não nos conhecemos através da análise de programas que não estão precisamente documentados. Motivos académicos, espionagem e também interoperabilidade de software. Portanto, quem é que sabe fazer este tipo de coisas? São hackers no geral, também as companhias de antivírus, algumas companhias, algumas intelligence agencies, como a NSA e etc. Pronto, e simplesmente também estudantes e pessoas curiosas que gostam de fazer este tipo de coisas. Portanto, também tivemos o exemplo do WannaCry, que todos ouviram falar provavelmente do Kill Switch, que foi um rapaz de 23 anos, melhor, tinha 22, fez ontem 23, acho eu, ou hoje, já não sei, pronto, que é o MalwareTech, que descobriu o sinkhole, que era um domínio que o malware tinha, que muita gente especula que é para se autoproteger, para ver se está num ambiente de sandbox. Portanto, e se este domínio estivesse registado, que era um domínio muito longo, .com, pronto, eu acho que tinha, pronto, está aqui em cima, exatamente, se este domínio tivesse registado, se respondesse a um pedido, o malware não corria. Portanto, o rapaz, através de reverse engineering do código, do executável, conseguiu descobrir que existia esta coisa no WannaCry. E então registrou o domínio e foi o salvador da pátria. Entretanto, também um security researcher do Google, o Neil Mehta, também lançou um tweet com 2 hashes de malware. Eu fiquei um bocado intrigado com isto, passado uma hora já sabia o que é que ele estava a falar. Que basicamente descobriram semelhanças entre o WannaCry, um sample do WannaCry, e o malware conhecido, o Lazarus Group, que é um grupo de cibercriminosos conhecidos por ataques à Coreia do Sul. Portanto, e este tipo de conhecimentos levaram à especulação de que seria a Coreia do Norte que estaria por trás deste ataque, porque o Lazarus Group estaria ligado. Pronto. São só especulações.
A verdade é que esta função, já há muita gente a dizer isto tem a ver com o compilador que gera este tipo de código, mas isto é código que está a dar load também nos payloads, etc. Portanto, há muita especulação à volta disto e a verdade também, alguém pode ter querido incriminar a Coreia do Norte. Portanto, em termos de formatos de Binary Reverse Engineering, temos os ELFs, que são os executáveis Linux ou Unix-like, de várias distribuições. Temos os Mac Objects do OS X, temos o Portable Executable do Windows, depois temos bytecode em Java, que são os fecheiros de classe. Temos DEX, que é o Dalvik bytecode do Android, Python bytecode, etc. Portanto, em termos de skills, o que é que nós precisamos saber para fazer isto? Precisamos de saber muito sobre debugging e utilizar debuggers. Precisamos de também ter conhecimentos de assembly, arquitetura de software, precisamos saber programar. Precisamos saber tudo o que está ligado ao que o software pode fazer, desde criptografia até matemática, a lógica do programa, protocolos, como é que funciona a comunicação em rede, interceptar os protocolos, também ao nível de rede, para fazer uma análise mais dinâmica de um programa. Pronto, e também é muito importante não desistir, porque isto é muito chato e demora dias a fazer, dependendo da situação. Portanto, existem ferramentas que facilitam o reverse engineering, entre as quais eu destaco estas, são os disassemblers, em primeiro lugar, que basicamente traduzem o código-máquina, que é código binário, para instruções assembly que são mais perceptíveis para nós. Portanto, são instruções que movem valores para registros, que adicionam valores a registros e que fazem este tipo de operações sobre registros, que, digamos, empurram valores para a stack, que chamam funções, etc. Portanto, os debuggers são utilizados mais para a análise dinâmica, ou seja, nós tentamos perceber em runtime como é que o programa está a funcionar. Inspecionamos a memória, inspecionamos os registros e conseguimos perceber o que é que se vai passando. Portanto, depois existem os decompilers. Nós temos código compilado e existem decompilers que tentam fazer esta tarefa, que é um problema muito complicado, que é nós temos um determinado código que gerou um programa e tentamos inverter essa compilação descompilando o programa, ou seja, tentando perceber através do assembly. Claro que o código nunca vai ficar igual. Se tivermos um for que no código original é de 0 até 5, menor do que 5, ele provavelmente vai ficar menor ou igual do 4, portanto é impossível nós sabermos qual é que era o código original, portanto isto é só um exemplo. Mas existem tools, entre os quais o X-Rays Decompiler, do IDA Pro, que permite fazer este tipo de coisas. Depois também os patchers também são tools importantes, porque nós conseguimos modificar instruções assembly, mas pronto, X-editors também podem ser utilizados para nós modificarmos o programa. Portanto, existem ferramentas mais específicas, entre as quais eu destaco estas, depois podem consultar os slides e explorar um pouco. Depois, em termos de compilers, também destaco aqui algumas, entre os quais o IDA, que eu já falei, ou para Disassembler, alguns decompilers, este aqui é do AVG, o Retargetable Decompiler, que funciona para algumas arquiteturas. No entanto, o IDA Pro é aquele que funciona para mais arquiteturas e também é a solução mais cara. Mas pronto, digamos que é o state of the art disassembler, decompiler que nós temos atualmente. Portanto, em termos de análise nós podemos fazer, já falei um bocadinho há bocado do que era análise dinâmica. Pronto, em termos de análise estática, nós não executamos o programa, nós vamos tentar perceber através da leitura do assembly ou do código descompilado o que é que o programa faz, vamos ver o fluxo de execução do programa, vamos também apontar o que é que se está a fazer, senão vamos nos perder. Podemos também traduzir para a linguagem de programação à nossa escolha funções que nós confiamos que fazem uma determinada coisa para verificar que de facto fazem. Pronto, mas no entanto, este tipo de análise é insuficiente quando nós temos programas que são compilados com obfuscators que dificultam e atrasam este tipo de análise, mas nunca evitam. Portanto, um hacker dedicado, se quiser realmente realizar reverse engineering sobre um software, ele só vai demorar mais tempo. Portanto, as técnicas de obfuscação funcionam, mas só atrasam. Portanto, em termos de análise dinâmica, vamos executar o programa, ao contrário da análise estática. Vamos inspecionar como é que o programa funciona, podemos utilizar debuggers para ver o que é que se passa em termos de memória, o que é que está nos registros do CPU num determinado estado de execução. No entanto, existem proteções que os binários têm para se autoprotegerem, nomeadamente, por exemplo, malware. Basicamente, tem técnicas anti-debugging que
até fazem com que alguns debuggers crashem. E pronto, basicamente é isso. Em termos de Binary Reverse Engineering, portanto, isto é o processo de compilação, temos o código source, que é compilado em assembly, que é assemblado e linkado com as libraries, e depois temos um binary file que, ao executarmos, dá origem a um processo. Portanto, temos aqui o domínio estático, temos o domínio do estático, que é só o binary file em si, e depois temos o domínio dinâmico, que é o programa vai executando instruções e vamos analisando cada instrução e o que é que se vai passando. Portanto, eu agora vou aqui fazer uma pequena demonstração. Basicamente tenho aqui um programa, que é o demo1, que nos pede uma password. Pronto, isto é um programa para Linux que nos pede uma password. E nós queremos, sem ter acesso ao código source, descobrir qual é que é a password. Portanto, pomos aqui qualquer coisa, por exemplo, I don't know, e ele diz wrong. Portanto, nós temos que acertar na password correta. Pronto, temos várias tools que nos permitem. Por exemplo, vou abrir o Opera Disassembler, que é um daqueles que eu falei. Portanto, vou aqui correr um bocadinho as ferramentas que eu já falei. Pronto, temos que carregar aqui um executável. Pronto, isto é a versão demo. Portanto, temos aqui este demo. Pronto, aqui do lado esquerdo temos aqui a função main. E vemos aqui, pronto, isto é assembly. Claramente há aqui quem perceba da assembly, há quem não perceba, mas pronto, o Opera tem aqui uma função que nos permite mostrar o código, digamos, pseudocode, tal como o IDA também consegue descompilar. Mas é um bocadinho mais rudimentar. Pronto. O que é que nós temos na função main? Temos qual é que é a password, pronto, ele imprime isso com a função put, chama a função fqts para ler o input e depois ele vai realizar o string compare daquilo que está a ler do input com o que vai ser retornado por uma função chamada build magical password. Pronto, e nós taticamente podíamos analisar isto e ele, basicamente, se isto verificar, se o resultado do string compare for 0, ou seja, se as strings forem iguais, ele vai imprimir correto, se não vai imprimir wrong. Pronto. E nós podíamos ver o que é que se passa aqui no build magical password. Pronto, basicamente, ele está a dar malloc de um buffer e está a inicializar cada posição do buffer com, neste caso está aqui representado em hexadecimal. Mas pronto, vocês já vão ver que isto são, de facto, caracteres. E está aqui o null terminator no fim da string, portanto, isto são caracteres. Portanto, eu basicamente, se vocês quisessem resolver isto estaticamente, era bastante simples. Portanto, eu tenho aqui e ele diz-nos a password, OpenSesame. Basicamente isto, o que faz, é imprimir precisamente os hexadecimais e que estão ali naquele pseudocódigo e no assembly. Portanto, em termos de domínio dinâmico, nós podíamos, por exemplo, utilizar o GDB para este demo. Por exemplo, podíamos aqui também ver o assembly através de disassmain. Víamos aqui este call, tínhamos aqui este string compare e pronto, basicamente os debuggers permitem-nos também colocar breakpoints em determinados locais de execução. Portanto, eu posso colocar um breakpoint neste endereço, que é no call ao string compare. Coloquei o breakpoint, vou correr o programa, ele pede uma password e eu digo I don't know. E ele parou no breakpoint, neste call à função. Pronto, e nós sabemos que ele já executou o build magical password e que vai comparar o nosso input com aquilo. Portanto, e o que é que nós temos aqui nos registros? Temos I don't know e a password correta que é OpenSesame. Portanto, e ele aqui, pronto, isto é digamos, um plugin para o GDB com esteroides que eu tenho nos slides anteriores, neste caso é o Pound GDB, mas já existem outros. Pronto, e nós temos aqui os argumentos, que é o S1, o S2, I don't know e OpenSesame. Claro que as strings são diferentes. Portanto, ele aqui vai dizer naturalmente wrong. Pronto, mas se nós, agora vou apagar o breakpoint, se nós agora colocarmos OpenSesame, ele vai dizer correto. Portanto, nós descobrimos, sem ter acesso ao código original do programa, qual é que era a password correta. Portanto, excelente. E claro que isto é um caso simples. Portanto, isto foi um exemplo muito simples do que é o cracking. Nós temos que descobrir qual é que é o input correto ou satisfazer determinadas condições. Portanto, e de um modo geral, na realidade, nós precisamos fazer tarefas mais complexas. Portanto, realizar análise estática, realizar análise dinâmica, depois técnicas de concolic analysis e taint analysis, que basicamente a taint analysis é nós percebermos o que é que o nosso input vai pintando e alterando e para onde é que ele vai passando nas instruções no programa, o que é que vem do utilizador e o que é que passa pelo programa. Existem ferramentas para fazer isso. Concolic analysis tem mais a ver com execução simbólica, satisfazer determinadas condições que nos levem a um determinado estado de execução.
Portanto, toda a gente também já utilizou os keygens, são aquelas coisas que têm uma musiquinha toda esquisita para gerar os serial codes para um programa que nós não temos dinheiro para comprar ou não queremos comprar. Pronto. Portanto, e nós temos que perceber, então, se nós quisermos gerar um keygen, temos que pegar no programa que verifica, quando nós inserimos o serial number, e verificar se o algoritmo de validação do serial number vai validar um determinado serial number ou não e que condições é que permitem validar esse serial number. Portanto, e precisamos de realmente ter muitos conhecimentos de patching para conseguir também fazer o próprio crack do jogo. Não estou a falar do keygen, estou a falar do crack, que é, por exemplo, não precisarmos de um CD para correr o jogo. Portanto, se nós quiséssemos cracar um jogo, pronto, sempre me intriguei quando era mais novo, então, mas como é que raio é que eles cracam os jogos? Portanto, antigamente nós tínhamos, por exemplo, tipicamente um executável que tinha uma verificação, se o ID do CD for XYZ, então o jogo pode correr. E, entretanto, também surgiram ferramentas de virtualização de drives de CDs e que, pronto, basicamente faz de conta que o CD estava inserido, o CD é legítimo, e pronto, tínhamos, por exemplo, o Diamond Tools que permitia fazer estas coisas. Portanto, vou-vos mostrar como é que se pode cracar um jogo. Obviamente que este tipo de coisas não se pode fazer não se pode fazer assim. É óbvio que eu também não vou... O jogo já não é vendido. Já não é vendido e é bastante antigo. Mas eu também anonimizei, de certa forma, o jogo. Portanto, o jogo não está... Não conseguem ver qual é. Portanto, onde é que ele está? Aqui. Portanto, eu tenho aqui um jogo chamado Game.exe. E se eu correr o jogo, isto é um jogo para Windows, estou aqui a correr com o Wine, pronto. O que é que eles nos diz? Introduza o CD e tente de novo. Portanto, o que é que nós podemos fazer aqui? Pronto. Eu já abri isto com o IDA, e então, basicamente, o que é que eu fiz? Aquilo dizia introduza o CD, portanto, nós conseguimos procurar aqui texto, no meio do binário, introduza. Portanto, vamos procurar a string introduza, pronto, cá está. Introduza o CD e tente de novo. Que dá calma message box, etc. Portanto, eu já analisei isto estaticamente, eu tenho que me despachar, porque isto, pronto, queria estar aqui a explicar mais detalhadamente isto, mas pronto, basicamente o pseudocódigo destas instruções assembly, se vocês vissem com atenção, não é difícil de lá chegar, é qualquer coisa deste género. Temos aqui uma função que vai buscar um ID de um CD e depois vai, basicamente, abrir um fecheiro .ini que tem lá hardcoded o AppGID, pronto. E vai, de facto, comparar se o nosso CD-ID é exatamente igual ao conteúdo do fecheiro .ini. Portanto, se isto verificar, ele vai arrancar o jogo. Se não, tem um ciclo infinito. Enquanto não carregarmos, enquanto o resultado da message box não for 2, que é a opção cancel, ele vai executar este ciclo infinito, sempre vai buscar um CD. Portanto, nós conseguimos pôr o retry em vez do cancel e ele andava aqui em ciclo infinito. E quando se verificasse que, de facto, o CD era legítimo, não é? Ele começava o jogo. Portanto, será que nós conseguimos fazer isto retornar sempre true? Pronto, quem programa e não tem noção deste tipo de coisas pensa, bem, isto vai retornar 1, é impossível que isto possa retornar 0 ou outra coisa qualquer. Mas a verdade é que isto é código binário, são instruções assembly e qualquer pessoa consegue dar patches no código assembly e retornar 1 em vez de 0. Portanto, nós podemos ir aqui, por exemplo, ao IDA, existem outras ferramentas que permitem fazer isso. Portanto, aqui a resolução está um bocado baixa, mas... por exemplo, nós temos aqui um call ao getProfileString A, depois temos uma instrução que é test.axeax, portanto, o que é que isto quer dizer? Depois temos um jump if not zero, ou seja, é exatamente o pseudocódigo que eu tenho aqui. Se isto se verificar, dá start the game, ou seja, vamos para este lado aqui, vamos para este lado da esquerda, que é o flow verde da esquerda, vamos aqui para baixo e vamos executar esta função, que é 465FE0, que eu tenho aqui, pronto, 465FE0, neste caso estamos aqui neste ponto. Portanto, nós queremos sempre ir para a esquerda, não queremos ir para a direita. Ou seja, nós conseguimos modificar a instrução de jump if not zero para simplesmente jump. Vai saltar sempre para o sítio onde nós queremos. Independentemente de termos o CD correto ou não. Portanto, nós podemos chegar aqui e fazer patch program, assemble e modificamos aqui a instrução de jump if not zero para jump. Pronto. E o que é que aconteceu? Vamos sempre para este lado, obrigatoriamente. Ele sai daqui e só tem uma setinha, vai para ali. Portanto, o que aconteceu? Temos isto assim, ele vai buscar, faz a comparação, mas a comparação não tem influência nenhuma. Vamos sempre dar start game. Portanto, vou aqui
Agora a resolução está muito baixa. Já não tenho aqui o diff. É que eu acho que tenho que dar a resolução, que isto não dá para produzir o fecheiro de diffing. Portanto, ok. Create diff file. Pronto, basicamente vai conter as diferenças no nosso código assembly. Ou seja, eu tenho aqui já um fecheiro que faz isto por nós, basicamente é o ida-patcher, que pega no game.exe e aplica-lhe este patch, ou seja, a instrução que nós modificamos. E agora, se nós abrimos o game.exe, o que é que vai acontecer? O jogo vai abrir, pronto, iria abrir. Só que eu, pronto, coloquei aqui o just crack the game. Pronto, eu não deixei o jogo abrir para vocês não saberem qual é que é. Portanto, redacted game, está ali a dizer em cima. Portanto, é muito fácil. Antigamente, claro que isto obviamente hoje é muito mais complicado do que era antes. Portanto, vou pôr isto mais baixo, senão fica muito pequenino. Portanto, e em termos dos concursos Capture the Flag, o cracking é uma forma de avaliar se nós conseguimos fazer reverse engineering ou não. Portanto, e o reverse engineering é uma das categorias principais em este tipo de concursos. Portanto, quem está a participar precisa de resolver problemas deste tipo. E a primeira demonstração que eu já tinha feito há bocado é um caso desses. Portanto, alguém me sabe dizer o que é que está mal aqui neste código? Em termos de reverse engineering, não estou a falar que tem vulnerabilidades. Exatamente. Ou seja, nós temos aqui um caso em que nós podemos aplicar uma coisa chamada timing attack. Timing attack de modos que nós executamos mais instruções se formos acertando em cada caractere. Ou seja, quando um caractere estiver correto, nós vamos executar mais ciclos de CPU. E nós localmente conseguimos analisar o programa. Portanto, nós conseguimos fazer um timing attack caractere a caractere, reduzindo a complexidade de um brute force do tamanho do input, podem ser 256 bytes diferentes, para apenas o tamanho vezes 256. Ou seja, carregamos caractere a caractere. Quando acertamos no primeiro índice, no caractere correto, ele vai executar mais instruções em vez de dar break no ciclo. Portanto, existem algoritmos para mitigar este tipo de ataques, que são os Constant Time Algorithms, que é uma área de investigação bastante interessante e complicada também. Portanto, existem várias tools para fazer este tipo de coisas localmente, que é o PinTool ou scripts para o GDB. Portanto, e em termos de serial numbers, existem algoritmos bastante simples, basicamente são sistemas de equações, com operações aritméticas e também lógicas. Portanto, nós temos operações, por exemplo, XORs, temos menos, mais, vezes, potências, etc. E basicamente nós temos muitos serial numbers válidos para, por exemplo, um determinado software. E temos verificações para cada índice, ou seja, se o caractere número 17 do serial number vai ser igual ao caractere 21, short o 34, menos o 5, etc. Portanto, isto é muito complicado de resolver manualmente. Portanto, nós podemos pegar neste sistema e gerar inputs corretos para que satisfaçam esse sistema. Claro que é um sistema que vai ter muitas soluções e daí haverem muitos serial numbers corretos. E, por exemplo, o Z3 é uma ferramenta interessante para fazer este tipo de coisas porque permite, através de constraint solving, percebermos o que é que são serial numbers corretos. Portanto, isto é um exemplo do Z3, nós declaramos aqui, ele tem uma API para várias linguagens, e nós dizemos, temos aqui uma equação de x tem que ser igual a XOR B vezes z, vezes o resultado shift right de yc. Ou seja, e nós executamos isto e temos várias soluções que satisfazem este sistema. Ou seja, nós é uma questão, se quiséssemos fazer um keygen, era passar
este sistema de equações e depois tentar gerar de modo a que as condições fossem sempre verdadeiras. Portanto, no futuro, de reverse engineering, o futuro já está a acontecer. Na minha opinião, pronto, e a opinião geral é que o reverse engineering tem que se automatizar. E certamente, o ano passado já houve uma coisa muito interessante, que foi o Cyber Grand Challenge, organizado pela DARPA, na DEFCON. Portanto, foi um marco muito, muito importante. Quem não sabe, foi uma competição de hacking entre máquinas, ok? E para além de eles conseguirem perceber o que é que o programa binário estava a fazer, conseguiram também, é outro campo que eu também não vou falar hoje, mas pronto, basicamente é descobrir vulnerabilidades em programas já compilados. Portanto, existe um projeto que é open source de uma das equipas que ganhou 750 mil euros, acho eu, que ficou em segundo ou terceiro lugar, já não me lembro, que utilizou técnicas de execução simbólica para resolver, digamos, constraints e chegar a determinados estados de execução e nesses estados de execução descobrir mais vulnerabilidades que simplesmente mandando inputs aleatórios para o programa, que é o chamado fuzzing, não é capaz de descobrir. Portanto, isto é só um esquema, depois podem ver que ele conseguia encontrar aqui um bug utilizando estas técnicas, porque se fosse simplesmente um fuzzer, ele nunca ia acertar no magic, na função magic, que ia ver o que é que seria uma config válida. Portanto, e eles têm um componente deste Mechanical Fish, que é o nome da máquina deles, que é o Engr. O Engr é uma framework de análise binária, que permite fazer essa coisa e automatizar muito este tipo de coisas, que é muito poderosa. Pronto. Eu tenho de despachar, não posso estar a falar muito disto. Mas pronto, ele consegue perceber que condições é que satisfazem, que são precisam ser satisfeitas para chegar a um determinado estado de execução. Pronto, e agora vou demonstrar aqui como é que o Engr pode ser usado para descobrir, digamos, o input correto para um programa. Tenho aqui o demo 2, que agora é o 3, pronto, mas isto é uma versão anterior. Pronto, ele fica à espera de um input, eu ponho outra vez, já deu novo. Ele diz shame, ok, pronto, temos que descobrir qual é que é o input correto. Por exemplo, posso ir aqui ao opera outra vez. Portanto, vamos aqui à função main e agora temos aqui uma coisa diferente, que é, ele vai chamar o fgetS para ler o nosso input e vai passar o input para a função crackme. E a função crackme, se retornar 1, vai dizer correct, se não vai dizer shame. Portanto, podemos também ver aqui o pseudocódigo e tentar fazer static analysis desta função crackme. Só que esta função crackme é muito... Pronto, tem para aqui instruções que nunca mais acabam. E é parecido com um serial number. Há verificações entre caracteres, etc. Esse tipo de relações. Portanto, nós podemos utilizar o Engr, ele percebe logo quais é que são as condições, o que é que precisa ser satisfeito, resolve logo um monte de sistemas, digamos assim, e dá-nos logo o input correto, que é bastante útil. Portanto, há aqui uma ferramenta cujo código é bastante simples, basicamente utiliza uma API do Engr, só temos que lhe passar o fecheiro, dizer a que endereço do programa é que nós precisamos de chegar, a que está de execução. Portanto, nós tipicamente queremos chegar aqui ao... Deixa-me confirmar, é mais fácil. Daqui ao... Portanto, no GDB podemos ver aqui o... Isto está com muita resolução, mas pronto. Portanto, nós temos aqui a chamada função crackme, ele vai saltar para a função main mais 86, que está aqui em baixo, que vai imprimir esta string que está aqui, que é o shame. Portanto, nós para aqui nunca queremos ir, claramente. Portanto, nós não queremos que ele salte, queremos que ele continue. Portanto, e ele vai aqui imprimir qualquer coisa, que será qualquer coisa como correct. Não é correct, mas diz your flag isso, portanto, é o input correto que nós temos que enviar, vai ter que chegar a este ponto de execução. Portanto, nós queremos chegar a este endereço. Já fechei isto e não... Portanto, o endereço está aqui em cima. Que é este aqui, 400 AF0, que é o endereço do código do programa. Portanto, os endereços das várias secções do programa são representados assim, em hexadecimal. Portanto, nós só temos que chegar aqui a isto, colocar o programa, que é o demo2, e dizer que queremos chegar a este endereço. Pronto. O código disto, pronto, eu vou só executar. O código disto é simples porque utiliza a API do Engr para resolver. Portanto, ele está a satisfazer as condições, a resolver simbolicamente. Pronto, e ele encontrou o input correto, portanto, de forma bastante poderosa, automatizamos todo este processo. Portanto, se nós executarmos o programa, colocamos isto e ele diz, ok, pronto, temos o input correto.
Portanto, e o código disto é bastante simples. Temos aqui, andar aqui para baixo. Pronto, basicamente ele tem uma API que nós dizemos qual é que é o initial state e dizemos que queremos chegar ao endereço tal e evitar os endereços 1, 2, 3, 4. Pronto, neste caso não é preciso porque nós chegamos a um ponto em que nós só queremos ir para um lado ou para o outro, portanto nós sabemos onde é que nós queremos chegar, que é imprimir, neste caso, your flag e qualquer coisa, e pronto, não vai melhorar a performance. Mas em certos casos, quando há sítios no meio, por exemplo, da função cregme, se tivéssemos vários locais em que nós podíamos logo cortar caminho, porque sabíamos que aquilo nunca podíamos chegar a esse ponto de execução, o Angular fica muito mais rápido. Pronto, continuando. Depois também surgiu, faço aqui uma referência ao Manticore, que basicamente o pessoal do Angular ficou um bocado chateado porque acham que eles andaram a copiar o Trail of Bits, pronto, mas pronto, basicamente ele permite gerar inputs, descobrir crashes, também desta forma, e também fazer o trace de execuções gerados pela execução de um programa. Pronto, e também tem uma API para Python, etc., para fazer este tipo de coisas. Pronto, também faço aqui referência a um plugin que é o Ponce, que se pode colocar diretamente no IDA para fazer este tipo de symbolic analysis e tentar análise. Pronto, eu tinha aqui um exemplo que ele vai fazer a mesma coisa que nós fizemos com o Angular, que nós dizemos que queremos chegar aqui e ele vai-nos descobrir qual é que é o input correto. Pronto, acho que estou um bocadinho atrasado. Pronto, e depois há aqui outra ferramenta que é o RGAT, também permite fazer tracing de execução de um programa visualmente. Pronto, dá para descobrir algumas coisas também com o RGAT. Pronto, deixo aqui uns links para vocês poderem explorar. Podem resolver exercícios, podem ler slides, podem seguir o Reddit Reverse Engineering. Pronto, e podem formar uma equipa de CTFs para ver se não somos só nós e a equipa do técnico a representar Portugal. Pronto, nós já fomos a Amsterdão, eles vão à Rússia, certo, Pedro? Vão à Rússia, não é? Pronto. Pronto, porque sempre que... Pronto, eu já tenho muita experiência também nisto e é incrível como eu sempre participo, aprendo sempre alguma coisa nova. Portanto, vale a pena participar. Às vezes podemos estar um dia sem fazer nada, mas aprende-se sempre muita coisa e recomendo que, mesmo sozinhos, ou comecem ou juntem-se a uma equipe. Pronto, só uma nota mesmo para quem desenvolve software, que não tentem desenvolver software de forma insegura, ou seja, não se baseiem na segurança, ou seja, na security through obscurity, ou seja, nós estarmos a tentar esconder o mau código que podemos ter e até o código poder ser open source e toda a gente poder verificar que ele é de facto seguro, utilizando protocolos criptográficos, etc., de modo a que não tenhamos este tipo de problemas. Portanto, também houve um exemplo de um rapaz que, pronto, acho que já é mais velho, que no aeroporto conseguiu perceber que conseguia entrar na zona VIP com um QR Code, viu o que é que o QR Code continha, gerou um QR Code e que o telemóvel passou e foi para a zona VIP. Portanto, tem que haver aqui um protocolo forte, de autenticação forte, para este tipo de casos. Portanto, não podemos basear-nos na segurança pela obscuridade para desenvolver software. Pronto, espero que tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Os chamados segundos fatores de autenticação complicam-vos as contas, complicam-vos a facilidade de vocês escolherem este tipo de acesso a passwords? O uso da criptografia em executáveis, portanto, digamos assim, no domínio do reverse engineering, pronto, se tipicamente um executável utilizar protocolos criptográficos, pronto, nós temos que tentar perceber qual é que foi a cifra utilizada, por exemplo, se o protocolo é seguro, se não existe nenhum ataque à cifra utilizada. Portanto, tudo o que um executável puder usar, nós temos que saber. Portanto, se tivermos de saber de criptografia, se o executável precisar utilizar criptografia, nós temos que saber criptografia para o analisar. Estou a referir àqueles segundos fatores de autenticação quando são enviados por SMS. Ok. Esse tipo de funções, isso complica-vos o processo de descoberta? É muito utilizado hoje em dia, já o Sim. fator de... Sim, é utilizado, mas não, pronto, eu aqui estava só a falar da parte de reverse de binários, digamos assim. Nesse tipo de serviços, pronto, também temos o problema que já foi falado do SS7,
que era possível quem tinha acesso a essa rede interceptar os códigos de SMS e entrar nas contas do Facebook ou tudo o que utiliza SMS para recuperar passwords. Pronto, mas é sempre, pronto, temos que analisar cada caso e ver, tentar descobrir alguma falha. Pronto, e às vezes nós temos acesso a executáveis, temos que tentar perceber o que é que eles fazem, realizando reverse engineering. Queria-te perguntar uma coisa. Em relação ao mestrado que estás a tirar, já antes de estavas a tirá-lo, sobre muitas opiniões, a dizer, não valia a pena. Simplesmente queria-te perguntar se foste obrigado a tirar ou foi mesmo que quiseste? Porque eu tirei a licenciatura em informática, eu não quero já deixar de estudar, já que eu gosto de segurança, vou para o mestrado. Pronto, eu no Porto tinha um mestrado em segurança, pronto, fui para lá. E pronto, também temos lá aqui. Pronto, nós especificamente lá não temos porque não há ninguém que saiba disto em termos de pessoas cá em Portugal. Pronto, isso e muitas outras coisas. Portanto, ou melhor, pronto, ok. Peço desculpa ao... Pronto, mas é complicado arranjar pessoas que saibam disto, que saibam porque isto são coisas, e isto, quem fala disto fala de exploitation, etc. Por exemplo, Pedro Adão é mais de criptografia, como eu sei. Pronto, e nós estamos lá, também temos bons professores de criptografia, mas realmente em termos de reverse engineering e exploitation, etc., ainda está a ser complicado, pronto. Possivelmente, pronto. E eu aprendi isto, foi participando, resolvendo desafios, já desde muito novo, a tentar resolver desafios e fui aprendendo assim. Pronto, isto é tudo um trabalho que também se faz um bocado fora do mestrado. Pronto, nós temos a equipa, temos o grupo, vamos explorando coisas lá, mesmo sem ser dos concursos. Dos CTFs? Não, nesse grupo tu participas daquele grupo do Porto. Pronto, é isso precisamente. Pronto, tal como aqui em Lisboa no IST há uma equipa, nós também lá também participamos, são concursos internacionais, pronto. De hacking, pronto, mas legal, nós podemos partir as coisas sem ter problemas nenhuns com isso, é divertido, competimos contra equipas de topo a nível mundial, pronto, e é divertido, é um jogo, basicamente. É um jogo muito divertido que se joga em equipe, pronto. Se há mais alguma pergunta? Eu tenho mais para a organização. Vai ser possível aceder a esta apresentação? Nós disponibilizar isso? Sim, sim. Sim, eu disponibilizo. Por exemplo, se forem ao meu Twitter, eu daqui a pouco já lá ponho os slides. Sim. Obrigado, André. Obrigado.
vocês já cá tiveram. Eu estou socialmente a sala mais invejada do Cimeiro. Para mim é ótimo. Esperemos que para o ano a sala ainda aumente mais um bocadinho. O pessoal não está a perceber os que têm de casa. Vamos ter agora o Tiago Carvalho. Eu já tive o prazer de ver esta apresentação por 2 vezes. É um conceito bastante interessante. O Tiago irá explicar. Como está ali o password profile. O Tiago é representante da P2SI no Cimeiro. Para quem não esteve cá ontem, a P2SI é uma comunidade de segurança, principalmente em Lisboa, mas na área dos grandes de Lisboa, onde promove a confraria e não só. Está muito ligada também ao B-Sites em Lisboa. E tem a responsabilidade de promover a segurança informática em Portugal. O Tiago criou o seu primeiro jogo em Basic, com 9 anos. Trabalhou durante 8 anos como programador de Java. Tem uma curiosidade muito interessante, é que foi o coautor do primeiro sensor de manobras de BMX. E é atualmente analista de segurança, portanto, testa da OpenAI. Vai apresentar aqui uma metodologia de encontrar passwords de uma forma muito mais rápida. Esperamos que gostem. Thank you. So, this part already talked about. So, we're talking about password profiling. Essentially, what we're talking about here is how to answer a few questions I read about a few months ago when I started researching the concept of hash cracking and the time behind all the permutations that we need to solve when we're trying to crack a hash or someone else's password. So essentially we're dealing to try to figure out a good way or efficient word list, or to choose an efficient word list, how to tackle the word list generators problem, choose how we're going to generate these word lists, and eventually do a few tweaks here and there to improve the time required to crack someone's password. So essentially, we're trying to answer these issues. The blind brute force takes a lot of time. We'll go over this, what this means in a short. Choosing the best word list is also important. The number of permutations, what they are, how can you use them, can we choose the tools that we're going to use for cracking a specific hash list or password, if we're going to talk about live logins. So essentially, we're talking about efficiency. And one of the key points about efficiency is to try not to repeat ourselves, which is a very common issue when we try to crack passwords, because if we're trying to use random word lists from online, we're eventually going to have repeated words in those word lists, or even have words that don't mean anything for our case. For example, if we're trying to hash a password for somewhere where the required minimum number of characters is 6, and our word list has like 10,000 words of 4 characters, we're essentially losing time. So the main objective is to address this problem and try to, within the process itself, try to remove the other side, eliminate what it's not the password, what I'm pretty sure that cannot be the password. So going deeper in the concept of not repeating ourselves, we're talking about repeating the same word from different word lists a lot of the time takes time. Separating word lists by length is a very common trick that we can go around this issue, so that we make sure that our word lists are tackled for a specific case. Removing duplicates is another. There's a lot of tools that we can use to address this problem. And then we go over another aspect, which is the information about the hashes, or the place where we took the hashes or the passwords, and the restrictions, and if we're talking about with one or more hash. This is often not. Usually, people don't remind us a small detail like this, like where did I take? Am I cracking one or more hashes? But if we're talking about a group of people that likes fishes, for example, or if we're talking about cracking hashes from a domain which is from a medical
enterprise, for example, those people will choose passwords, most probably will choose passwords around the topics that they are more familiar, and usually choose character sets around those topics. So essentially, even if they are not using a word as a password, the words they will choose, by experience, I would say that most cases the letters they choose will have something in common with their interests, essentially. So another aspect of this is the personal information. Interests, native languages, blogs if he has any, and the websites he visits. This tells a lot about the information, and this is one of the reasons why I usually say that you don't need any type of backdoor to get into someone else's phone these days. Okay? Kids these days all post all the time pictures, what they ate, what they like, where they see, what places they like to visit. So you have plenty of information to get into someone else's device easily without any problem. The restrictions is another edge case. This will help us identify we will be pretty sure that it's not a password. Okay? It's an efficient way to reduce the number of word lists that we're going to use, and it's also a very efficient way to reduce the number of permutations that we're going to use in our tools, either those being by the generators or the password character itself. The source, as I said before, it's also important because we can use that source to generate word lists, and we can also use that information, use the source information to try to get more information about the people behind the hashes, if we have any. A single hash is usually more difficult to crack because we have less information to go on. If we have a common interest, we can drill down those interests and try to tackle those problems first, and then as we go, we'll probably save time by finding out that that person's email, for example, is around several forums, and extract that information, and we'll be sure that we are somewhere around the interests of that person. So blogs and Twitter, for example, are one of the most used resources to generate word lists for that. Contact information is something that I've found interesting because most people are trying or using something from their contact information to generate passwords or to use them as the numbers they choose to introduce in their passwords, which is interesting. Personal information is another aspect that I found. Some people are using fiscal ID numbers in their passwords, which is interesting. Because even if we are thinking that that's some private information, we need to remind ourselves that every time we ask for a ticket in a store these days in Portugal, we're always leaving that number inside a POS, and that POS is frequently connected to an open Wi-Fi network, so it's not private anymore. Around this research, I found a website which was kind enough to provide me with information like this. So they had, among the pages that they have, they had a user list page where they listed the entire profile of the person. And they forgot to exclude the password hash. This was indexed by Google until a few months ago. So I was probably not the only one to use this, as I said. So taking this, we can apply the information that I talked about previously and try to build a step-based process. So step one, identify the hash algorithm, where you know that it's MD5, identify the source, it's a Portuguese university, and create a word list based on this. So create a word list from the source and create a word list from the user information. And you probably noticed that we have a lot of information from those users. We have emails, the institution where they originally belong, and stuff like that. Tools. I won't go too deep about these tools. Tools are, if you have SSD, for example, I've had good results with rainbow tables. They helped me a lot to eliminate cases where I was trying to figure out if I had
passwords that were essentially number-based or full lowercase-based, for example, and had pretty good results. Having a lot of machines also helped in my research because I could run these attacks in parallel and compare results. If you have GPU, if you are constrained by your time constraint or doing this during an engagement, a GPU is probably a good option, which is probably the reason why I did this in the first place. It's also a good idea to ask Google what he knows about the hash, because as the number of websites are showing up with hashes and cracking hashes and word lists and all that, it's frequently that we don't need to spend any time. Just take the hash, paste it on Google, and it probably knows the password. The tools I used for this was essentially Hashcat and OCO Hashcat, which is the GPU-based tool. And I have a tweaked version of John the Ripper, which is a password cracker with OpenCL, with an OpenCL feature. One of the main advantages of tools like Hashcat is the possibility of using masks. I'll explain a bit more what this is in a bit. The GPU and the fact that we can use multi-core is also important, but this helps us to tackle the word permutation problem. This is an example. For example, if we don't know any restrictions of the password, for example, and we are using GPU, we can use the first case where I'm trying to search for all the lower and uppercase passwords between 2 and 8, and this on my GPU took essentially an hour to complete all the permutations. So if I take this and drive a parallel with what we said before, what we are doing here, we're eliminating all my word lists that essentially go from 2 to 8 characters within that character set, and we're removing them from the further testing. So I will be pretty sure that in those word lists, I don't have any passwords. But we can use it in a different way. Another case is from between 2 and 9. It took me about a minute, and it can eliminate all the number-based passwords within this range, and so on. So essentially, the brute force, the GPU-based brute force is a good way to address the time problem when we're dealing with unsafe passwords. Anything between 2 and 8, upper or lower case. And even when you're talking about numbers, we can reduce the number of hours if we address techniques like this, for example. The way people memorize a password, it's usually a curious aspect because we're trying to memorize something that is supposed to be hard to guess. And this by itself is a conflict of interest. Okay? I'm trying to figure out a difficult word, but I need to know a way to remember it. So our mind will create a pattern of some kind that we will later try to address it in order to remember it. Some people try to use mnemonics on the way they put their hands on the keyboard, which was a challenge that me and my friends had a few years ago, which was trying to guess what someone was trying to type on the keyboard just by looking at it. When we're trying to remember a password, we're usually trying to use the first letter as an uppercase and with two numbers, which will probably be numbers that of our choice, which is usually the last numbers that we saw, the numbers that we usually see because we tell our phone number a lot, so those numbers will probably show up a lot. And those kinds of tricks that our mind plays us in order to remember stuff. So if we try to take this into a parallel, we'll try to build a mask that starts with an uppercase, has a lowercase in the middle, and ends with the two numbers. Or we can reverse it and end with an uppercase, start with two numbers, and try to figure out a few masks around these problems and try to figure out a number of passwords around these. Based on this step, these were the passwords that I found. So the D's mean it's a digit, the
The L means that it's a lowercase letter. The up, it's a uppercase letter, and so on. So we have a few people in the last two, for example, the only digits last two were two fiscal IDs. Well, I'm not sure they're all fiscal IDs, but they compute as a valid fiscal IDs. I use the algorithm, validation algorithm, and they are valid, so I would assume that it's not a coincidence. Sports teams, personal numbers, and a few random numbers that I couldn't find any direct logic to were used in this case. We're still addressing words, but pretty short. This took about a minute or two to get the first results. And this leads us to step 2. So by this step, we're completely eliminated the first case, where we have something between 2 and 8, and are usually easy to guess. I have a 2-meter long board at home. I don't know if you guys can see from there what is written there, but essentially what I'm trying to do is a combination map. I'm using the passwords that we already found. I'm addressing the number of different characters that the passwords have. For example, everything from 7 characters have at least, for example, 5 lowercase, and we're trying to deal with those differences. Something from 5 to 7 or 3 to 8. I usually reverse things a bit. And then try to see and match the combinations that I found with the passwords I found, and try to find out gaps between between the things that I found and the things that I haven't tried yet. So in order to avoid to repeat myself. So I know that I have tried, for example, on the third row. I know that I already tried 1 uppercase, 3 lowercase, and 4 digits. So I can expand that, matching the size of that password. I already know that anything between 1 and 8 digits, it's not going to find anything. So I'm eliminating those cases from the equations and trying to figure out new masks to reduce the number of permutations to build new brute force attacks. Combining this, and in step 2, I found these 3 hashes. We're talking about here of passwords between 11 and 13 characters long. In this case, we're still attacking simple passwords, meaning we're only using lowercase, uppercase, and digits, which is pretty simple to find out. And we're dealing with a single permutation around the uppercase letters. They usually match that information. Although this was a brute force attack. When I analyzed the information, I noticed that we were talking about initials from the names, mobile phone numbers, colors, and fruits, and random numbers that I couldn't find out any reason for them based on the information I had. So this goes even further when we reach this point. When we reach this point, we're trying to figure out passwords between the 10 range and everything else. And this starts to build up, the number of permutations start to grow exponentially. So we need to figure out a way to eliminate all those cases where I'm pretty sure that it's not going to be a password, or those cases where I know that it's going to take a hell of a long time and I don't want to go there. With that, we can use something like this. There are tools online that do this automatically. I like them to do by hand because they help me think. But there are a lot of tools that do this automatically, and you can do statistics about the passwords that you found, and their masks and their computations, and things like that. So when here we're matching the numbers, the head masks that I have with the time that they took to run fully. So anything with 8 characters, talking about on lowercase and digits, took me 31 minutes. Anything with the 3 cases between 2 and 8 took me something that I didn't put there, and so on. Then we start going towards the hours case, where you're going to
try to go even further than the 2 and the 9 range digits. It's just somehow people think that a big number is difficult to guess. And then go towards the cases where we're trying to figure out passwords that use dates, for example, of years. We're going to add or some word list, for example, with a mask of numbers, making sure that we're trying to guess all the passwords that are using years, special years or dates, and stuff that we don't have as a personal information. So pattern identification and the collection of word lists is very important. The removal of the what's not a password is relevant in this case because from this point onwards we're going to combine things. So I'm going to try to address something that will eventually hit a password where someone is going to use a none, for example, a word, and then a year, or is going to try to use 2 words separated by a number, or 2 words separated by a symbol. And we can address this easily by combining word lists with 2 digit, with the 2 characters, and then 5 characters, and then use a mask on top of it. So by this point, you'll probably guess most of the passwords of your target. You're probably towards the end. And since I'm one of those guys that only either I get 100%, or I don't even bother doing anything, I took a break. Because who wants to crack a hash list and then realize that it's not possible to crack the last one? That doesn't make any sense. I need to know that password. Word permutation. This is a clever way to tell your kid why he needs to pay attention to math. I was one of those kids that didn't understand most of why I had to understand most of the stuff around those things. But as soon as I started working, it hit me hard. So the permutation problem is a problem, but it's only a problem that it's constrained by time. So processing time grows as time goes. So you're only limited by time in order to solve that problem. So if you're patient enough, you can save a bit of time, take your time, and then wait for the best time to attack this. Or you can try to figure out a clever way to address it. These are some of the tools that I used within this case. The HTTS Gen, for example, is a very useful tool. It's very clever. It uses Markov attack, which is something that I'm not even going to try to explain. But essentially, you can take, for example, a website that I took, for example, was they had an entire Portuguese dictionary separated by size and the first letters. So all the letters with 2 digits started by A, B, C, and goes until the 13 characters. So I did a small crawler, downloaded all the words, and I feeded those word lists to this application, and it created a file. That file is then used by another tool, which is the stats processor, for example, when you can use to generate easy to remember passwords like. Okay, something that it's going to be pretty close to a word, but it's not really a word. Either numbers are exchanged by words or symbols or stuff like that. So you can generate something that usually people choose as a strong password to find out. Another useful tool is the split gen, which helps us to separate words by length. There are others here. With this case, I built a tool that cleans up word lists. It's on GitHub. If anyone wants, I can share it later. But essentially, the candidates were trying to address the permutation problem again and try to use the information that we already have. And that includes the passwords that we already cracked. As I said before, when we're trying to find out passwords from a specific group or that are tackled within a group of people,
they're probably going to choose the same things, around the same topics. So we can use those to find the remaining. And I don't know if you noticed, but between the last steps, we're constantly hitting the same things. Personal information, colors and fruits and random numbers thrown in here. And up until now, and I believe that I didn't find any, no one is using some special characters in here. Well, at least no one is using sport teams. This is where things go what I call the full blast stalker mode, which means that you're essentially hit a point where you need to know a lot of personal information in order to know what you're going to be removing as a password. And that means you need to know what the age of that person, for example, his occupation, what he did, his hobbies, how much time he spends online, so his web footprint is important, and the people around his circle of trust. If you don't know, a circle of trust is well, probably should know what a circle of trust is, but it's something that the people that are, if you try to drive this into the personal level, you can say that the people that are closer to you, where you have something in common, are probably going to be your circle of trust. It doesn't mean that you're going to address them directly. It means that you're probably going to use them to get a bit more information about how that person thinks or what are the topics that he talks about more in order to know where the sources you're going to, which sources are going to use to generate word lists. His occupation and age is also important because as we grow old, our memory tries to play tricks with us. So a few years ago, I could easily memorize 20 passwords with 20 characters or more, and these days, not so much. So the last password, which bugged me for a while, between trying to figure out the information that I required in order to reduce the number of permutations, and the attack itself went over a few days. But the brute force itself took only a few hours. So this was one of those cases where I wake up in the morning, put things to run, and only look at it 16 hours later to see if anything showed up. And it turns out that it took only a few hours. I believe it was 2 or 1 hour and a half or something like that to find the password. The curious thing about this is something that I've trying to figure out lately, which is something more connected to the psychological level. So all the information, nothing in the password was a word. It's by itself, but all the numbers in all, with an exception of 1 or 2 numbers, all the numbers and all the letters in the password were in his full name, not sequentially, randomly, but they were on his full name. Since this was an academic website, I can figure out that he's probably writing his name a lot. So I can speculate that the words he chose are probably involuntary, but connected somehow to the words that he sees most during his day in work. And a few random numbers which I couldn't find any direct correlation on his word, on the information I had. But when I finished, I knew probably what was his kids, how many he had, where he worked, his blogs, his Twitter account, and last meals, which people like to tweet a lot these days. Yeah, it's usually very useful. So essentially what we're talking about here in terms of strong passwords is usually important to address how we're trying to compose our passwords. Using symbols it's a good idea. It's not only a good idea, it should be mandatory. One of the problems that I usually driven a lot is the limitation on the number of characters that the password has. I went through a few websites where 16 somehow is the maximum number of length of a password that anyone can have. I don't know why.
but it's important not just the size, but the complexity of the password that we are using and the layers and what we are using to compose that. If we're using something that it's only on our name, we are thinking about something truly random, which usually leads us to use a tool to generate those passwords, which is somehow a better way depending on how you set up. So probably went too fast. No? Yeah. So any questions? I don't have a question. This method assumes this method assumes that there are no delay penalties for the password, or is it efficient enough that the penalties does not become an issue? Sorry, didn't understand. You can say in Portuguese. The slides. It's Estes métodos que indicaste, eles assumem a característica que não há penalidades de tempo para passwords erradas, ou são de alguma maneira diferentes que as penalidades não. okay. In this example, I'm tackling an offline attack. Okay. So your question is if you're going online, if you're going to incorrect attempts, what the impact is in terms of guessing. In here, I was only interested in an offline attack, so I downloaded hashes and tried to figure out an efficient way to reduce the time required to guess all the passwords. But the online is true. Well, if you have something and you're trying to tackle an online attack, you're not going to use a step mode. You're probably going to do a longer preparation, set up the word list, a better word list, and then tackle the problem directly. Blind brute force, even with masks, on an online attack is probably an insane thing to do, because you're going to be blocked easily, and the chances of finding anything, it's close to zero. How difficult would this work become if the hash had salt? Well, if I didn't know the salt, it would be pretty difficult. It depends on the size of the salt, though. If you're generating the salt, and if you get, for example, explaining that with an example, it's easier. For example, if you're a user, then if you don't have any restrictions to the size of the password from users, and you're salting with 3 or 4 characters, random, those being symbols, lowercase, uppercase, doesn't matter, and the user uses a small and easy to guess password, I'm probably going to step over that password once I tackle the mask attack with a brute force attack. And if I find enough passwords to address a pattern where I think that the salt is only 4 characters only or 8 characters long, I already know that that password is probably salt, because if I have a word and then random characters, I can assume that doesn't belong there. It doesn't make any sense. So you're going to address that by knowing that anything you try, you will need to add that something to match that combination in order to find the other passwords. So it's important not only to include the salt, but design your database or whatever you're storing that information in such a way where it makes it more difficult for someone to extract it in a single shot attack, because you're buying time. But it's also important to address the size and the password complexity problem. Because if what you're trying to do there is you're trying to buy time in order to reduce the probability of someone in an offline attack trying to find out how you're going to generate the salt. But there are algorithms that generate the salt dynamically, which is usually the best way to do it. But that would be even worse in performance, right? Yeah, you'll have a performance penalty. We're always trading off, but lately in security, we're trading off performance with security. If you take a look, anti-ROP chaining, for example, is going to make applications run slower. But I was trying, the process from discovering the password would be even
slower. It's true, but on the generator itself, it will also have a penalty. Yeah, I know. It's usually the reason why most people haven't yet migrated to some of the later algorithms. Anything else? Hi. So I'm going to ask you a different question from a different angle. So I have several private projects and I program some websites. And I have to think about what would an attacker do to my website and how to compromise the passwords. So I have to decide which criteria I choose to avoid that users choose easy passwords. One of the things I've tried recently was I actually incorporated a word list. I chose a Portuguese word list, which was adequate, and I chose also keywords based on my website. And I compiled it, I also chose some common worldwide passwords. I compiled it all, and I did a matching algorithm. Do you think this is overkill? And the only problem with the method you're describing is escalation. But the easy to know passwords that word list will continue to grow as long as we'll have IT. So one of the ways that I can recommend you to do is to use something close to the HCA stat, that small application that generates a file. So Yeah, it's essentially an anagram. What we're trying to figure out is to match someone's password or choice as a password with a mask and try to see if that mask corresponds to a weak password. If it's only using lowercase letters, if it's only using characters or numbers at the end or at the beginning, or it's grouping things in like 2 digits, 2 letters, 1 number, 2 letters, 1 number, and stuff like that. So those kind of tools will be easier to incorporate into an application and to eliminate the word list or the bad password word list, which I don't really agree with. Okay. It's just that I thought of some simple examples where you choose one of the words from the word list and just add like 1, 2, 3, 4. And then you had a big password which I actually not secure at all. Yeah, but those you can get with a mask. Yeah. So the mask thing, it's probably one of the easier ways to address the implementation problem and the offline attack. And the source is online, is on GitHub as well. So the tool, how Markov chains work, which is essentially a math algorithm, it's there, it's implemented in C, which is fairly easy to understand. So you can poke around and figure out a clever way to address that problem. Thanks. No problem. Any more questions? I have one. What will be the next steps for the project when it's over? Well, I'm currently working on a tool that cleans up word lists. I'm trying to. I was trying to figure out something around what he said, actually. Just trying to come up with a way to create something which tells someone what a weak password is instead of relying on word lists. Because people these days are somehow, I've had into a discussion lately with a guy saying that password shouldn't change or expire, which is completely ridiculous. I don't know why anyone would recommend something like that, but they do happen. So if you're not changing the password, it means that you're not even going to figure out that someone found out that password, because logs are extremely easy to get cluttered and a lot of information there. So it's easy to go over something and not notice that login was brute forced and someone got in the second or third attempt. And then if those don't change, even don't change on top of it, you're probably not going to find out, and it's going to be used for ages until the user is eventually disabled. So the next steps will probably go over those things. Try to come up with something to share to the development side. Thank you, Tatiana. Thank you.